Chegamos então na lição de número 9, aqui da classe dos pré-adolescentes desse quarto trimestre da CPAD, texto escrito e comentado pela irmã Evelyn Ruas. É muito interessante você observar a proposta desse texto, onde nós vamos analisar hoje sobre diga não à mentira a partir da leitura do livro de Provérbios. Você precisa iniciar a tua lição por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Provérbios, capítulo 6, versículos 16, 17, depois capítulo 12, versículos 19 e 22. Lê também o que a Bíblia diz, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 9. E que Deus use você na palavra. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém e que Deus use você na palavra na Escola Bíblica Dominical. Essa lição já foi comentada, eu vou estar repostando para você e que você tenha uma ótima aula em nome do Senhor Jesus na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. À luz de Provérbios, hoje nós vamos trabalhar especialmente sobre esse tema, o perigo da mentira. É importante nós observarmos que a mentira ela provém do maligno e a mentira é vista como pecado. À luz da Bíblia, nós percebemos que a mentira nos afasta de Deus e também procura impregnar no coração do homem o pior de si. A mentira ela tem uma forte aliança com o maligno, o inimigo das nossas almas. E todo aquele que pratica e ama mentira, conforme a própria Bíblia, é conhecido como filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. À luz da palavra, nós vamos aprender hoje sobre a importância da verdade, do caráter cristão, da vida com Deus, do testemunho bíblico e especialmente da nossa conduta moral em sermos pessoas de bem para a glória e honra do Senhor Jesus. E para a gente ministrar bem essa aula com você, o primeiro ponto da nossa ministração trata sobre o seguinte argumento, que a mentira é pecado. Mentir significa, então, faltar com a verdade. Mentir significa, então, agir como maligno. O diabo, conforme a Bíblia, é o pai da mentira. E todo aquele que é cristão, discípulo, discípula de Jesus, servo e serva de Deus, não pode agir com essa ferramenta maligna. A mentira apresenta o pior de si. Ela, quando impregna na vida de alguém, acaba atrapalhando a sua vida social, a sua vida ética e moral. À luz da Bíblia, nós precisamos também recordar que Jesus valoriza a verdade. E todos aqueles que são discípulos de Jesus andam pelo caminho da verdade, porque o Espírito de Deus revela ao nosso coração a verdade. Para a gente entender melhor a aula de hoje, o primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento: Deus reprova a mentira. Se você olhar para a Bíblia e olhar para o texto bíblico, você vai perceber que a mentira não provém de Deus. A mentira ela parte do inimigo, é pecado. E o próprio Deus, o Pai eterno, ele orienta os seus filhos a caminharem em verdade. Se você ver o texto bíblico de João 17:17, você vai perceber que o próprio Jesus, ele intercede pelos discípulos, pedindo ao Pai que os guiasse na verdade. A própria Bíblia faz questão de dizer também, em João capítulo 14, versículos 17 a seguir, que o Espírito de Deus ele se revela como o Espírito da verdade. Então, dentro da Bíblia, nós percebemos que a mentira ela não tem pacto com Deus. Dentro da palavra, nós vamos perceber, à luz da Bíblia, que a mentira ela não provém de Deus. E ela é um pecado grave. Você pode ler o texto bíblico também, de Êxodo capítulo 20, versículo 16. Então, quem é cristão, quem serve a Jesus, não anda pelo caminho da mentira. Para você entender melhor, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a mentira tem como pai o diabo. O diabo, o inimigo das nossas almas, nunca esteve do lado da verdade. O seu papel é mentir. E ele contamina a humanidade a partir da queda com a sua proposta de pecado. Na sua proposta de pecado está impregnado então a relação com a mentira. Nós percebemos que a mentira traz diversos prejuízos para a humanidade. Ao exemplo do próprio Caim, mentir diante do próprio Senhor quando é questionado sobre o seu irmão Abel, o qual ele havia tirado a vida. Conforme as Escrituras, nós percebemos que a mentira ela provém do maligno. E aquele que obedece a Deus,
ele não anda pelo caminho da mentira. Aquele que ama Jesus, ele trilha então o caminho da verdade. Para entender melhor, o terceiro subtópico desse primeiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: a mentira afasta as pessoas de Deus. Tito capítulo 1, versículo 2, está escrito que a mentira ela é totalmente contrária à natureza de Deus. Observe, o nosso Deus ele é santo e nele habita a verdade. Nele não há mentira. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que aquele que está em Jesus anda pelo caminho da verdade. Mas aquele que anda pelo caminho da mentira não tem relacionamento com Deus. Você pode ler o Salmo 101, versículo 7. Quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que aqueles que praticam e amam a mentira não herdarão o reino dos céus. E a própria lição demonstra isso para a gente em Apocalipse, capítulo 22, versículos 15. Então, dentro da Bíblia, nós vamos perceber que a mentira traz diversos prejuízos. E você, como servo e serva de Jesus, deve ser contrário à prática da mentira. Para entendermos ainda melhor a aula de hoje, o segundo ponto, já avançando, trata agora sobre o seguinte assunto: a mentira diminui então a confiança. Aquele que pratica a mentira perde a confiança, perde o crédito, é visto com maus olhos. É uma pessoa que não dá para confiar. E para que você entenda isso à luz da palavra, o primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: a mentira se disfarça de verdade. Nós estamos vivendo em um período em que essa realidade está presente, onde a mentira procura se disfarçar de verdade. Observe, ela nunca será verdade. Uma mentira contada muitas vezes nunca se tornará verdade. Existe um ditado popular que faz questão de dizer que a mentira contada e repetida diversas vezes pode se tornar verdade. Isso é uma mentira. Ela nunca se tornará verdade. Porque aquele que é mentiroso, ele não tem pacto com Deus. E a mentira não tem pacto com a verdade. Você pode perceber, à luz da Bíblia, que o próprio inimigo das nossas almas, para enganar os salvos, ele se disfarça até mesmo como um anjo de luz. Mas o seu interior é maligno. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, você vai perceber o apóstolo Paulo alertando os servos de Deus sobre isso. Nós precisamos também estar atentos a entender que a mentira nos afasta de Deus, traz prejuízos, prejudica a nossa alma e nunca será verdade. E também, aquele que pratica a mentira perde a confiança dos seus entes queridos, perde a confiança dos seus amigos, e isso é um prejuízo terrível. O segundo subtópico desse segundo ponto trata então sobre o argumento: a mentira afasta as pessoas. Provérbios 6, 16 a 19 descreve que aquele que é mentiroso, ele perde credibilidade com seus amigos, com as pessoas, na sociedade. Ninguém gosta de ser trapaceado, ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de levar o prejuízo. Aquele que é mentiroso, infelizmente, se atrapalha. Aquele que é mentiroso, infelizmente, perde conquistas. Infelizmente, perde amizades. Aquele que age pela mentira, por meio da trapaça, procurando então lucro pessoal, perde a credibilidade no comércio, entre os amigos, entre as pessoas de bem. E aquele que é mentiroso, infelizmente, causa prejuízos a si mesmo. Daí então que a Bíblia diz que nós, como servos e servos de Cristo, devemos então ser como sal da terra e luz desse mundo, praticando a verdade. O terceiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento nesse segundo ponto: quem mente desrespeita o seu próximo. Quem mente age de forma egoísta e acaba desrespeitando aquele que é o seu amigo, aquele que é a sua amiga, seus pais, sua roda de convívio. A mentira é algo ruim. A mentira, ela acaba te afastando da presença de Deus. Se nós amamos os nossos entes queridos, devemos então agir com verdade, com transparência, com sinceridade. Aquele que é honesto, ele atrai pessoas para si. Aquele e aquela que andam em verdade, exercem então a bondade de Deus. E a Bíblia descreve que nós não podemos agir em falsidade. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Provérbios capítulo 14, versículo 5 diz isso. E a Bíblia é clara em dizer que Deus odeia a mentira. Provérbios 12,
22. Então, está escrito na Bíblia, isso de forma clara, que Deus não tem relacionamento, não tem parte com a mentira. Para fechar a aula de hoje, terceiro ponto, trata então sobre o seguinte argumento na nossa EBD. É preciso falar sempre a verdade. Aquele que é servo, serva de Cristo, anda pelo caminho da verdade. Anuncia a verdade, fala a verdade e compartilha a verdade. Para você entender melhor, o primeiro subtópico desse terceiro ponto trata sobre a verdade como estilo de vida. Aquele que é servo e serva de Cristo pratica a verdade como testemunho da obra de Cristo. Se você era mentiroso, está escrito lá em Romanos capítulo 2, você agora não mente mais, porque você agora pratica a verdade. Se você agir com falsidade, você agora age de forma honesta, porque você teve um encontro com Jesus. A verdade ela passa a ser um estilo de vida para você, e isso é pautado no discipulado, isso é pautado então na nossa visão dessa nova natureza em Cristo. A mentira está muito entrelaçada com a velha natureza pecaminosa. Mas quando nós temos um relacionamento com Jesus, uma vida nova com Jesus, a verdade agora passa a habitar no nosso coração e que essa verdade habite no teu coração também. O segundo e último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento. A palavra de Deus é verdade. A Bíblia descreve que ela é a verdade. A palavra de Deus ela é santa e ela nos santifica. João 17 diz isso. 1 João capítulo 2, versículos 21 e 27 também dá base e fundamento para isso, para que nós possamos entender que aquele que ama Jesus anda pela verdade, obedece à verdade, porque essa verdade está impregnada na palavra. A mentira ela nos escraviza no pecado, mas a verdade ela nos liberta do pecado. E que você possa ter sido abençoado através dessa ministração de hoje em Cristo Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula contribuiu com a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário porque me ajuda também. Tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá. Tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você. Eu vou ter o prazer de conhecê-los. Posta no Insta e me marca também. Que Deus abençoe você através desse ministério da Escola Bíblica Dominical na tua igreja. Se você deseja também saber o dia das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você. E toda sexta-feira ao meio-dia, com antecedência, a gente posta as lições da classe dos pré-adolescentes. Já tem coisa boa chegando aí para o próximo trimestre, primeiro trimestre da CPAD de 2023, onde nós vamos trabalhar sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre o reino de Cristo, e eu acredito que será uma bênção para você na Escola Bíblica Dominical e te aguardo por aqui em Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, para que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e te enriqueça em Cristo Jesus. É só você deixar aí um comentário abaixo que você quer Jesus, que você precisa de oração. Nós vamos orar por você em nome do Senhor Jesus, com muito prazer e alegria, compartilhando contigo a palavra de Deus. Como dica de leitura, pessoal, eu quero indicar para vocês alguns textos que podem te ajudar a crescer em Jesus, entendendo um pouco mais da palavra. Um texto Kate Phillips, A Formação do Discípulo, da Editora Vida, um material muito legal para você que ama discipular pessoas, falar de Jesus. Quero indicar também Paixão pelas Almas, um material sensacional que nos ajuda a crescer em Cristo, da Editora Vida, um material espetacular para você que ama a palavra de Deus e ama compartilhar Jesus. Quero indicar também o Evangelho Acima de Tudo, da Editora Mundo Cristão, um material muito bom que nos ajuda então a crescer e entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o genuíno Evangelho. Esse Evangelho que é poder de Deus para a nossa edificação. Eu te aguardo por aqui na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o cuidado com as palavras. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.